Glória a Deus. Podeis assentar, meus irmãos. Que bom e que agradável é estar na presença do Senhor. Amém? Abram suas Bíblias num livro, acho que até as criancinhas já sabem, né? E porque foi algo tão esplêndido, né? Que esse homem teve a oportunidade de viver. Estou falando de Noé. Então, abra suas Bíblias no capítulo 8. Nós vamos ver o versículo 15 ao 20, tá? Todos conhecem a história, né? Amém? E a palavra do Senhor diz assim: Então falou Deus a Noé, dizendo: Sai da arca, tu com tua mulher, os teus filhos e as mulheres dos teus filhos, todo animal que está contigo, de toda carne, de ave, de gado e de todo réptil que se arrasta sobre a terra, traze fora contigo e povoem abundantemente a terra e frutifiquem e se multipliquem sobre a terra. Então Noé, seus filhos, sua mulher, as mulheres dos teus filhos com ele, todo animal, todo réptil e toda ave e todo o que se move sobre a terra, conforme as suas famílias, saiu para fora da arca. E edificou Noé um altar ao Senhor. E tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa e ofereceu holocausto sobre o altar. O tema da nossa ministração nesta manhã é em busca da presença. Em busca da presença. O homem, ele é naturalmente espiritual. Todos concordam? E o próprio Deus, ele colocou essa eternidade em nossos corações. E é por isso que temos buscado e levantado altares em busca da sua presença, de geração em geração. Quantas denominações existem hoje no nosso meio? Quantas religiões prometem um acesso direto, né, à presença do Eterno? A palavra religião, ela vem do latim, né? E ela quer dizer religare, que é uma coisa bem racional. Religare, religar. É capaz de nos conectar na presença do nosso Deus. Não existe um número exato, né, de quantas religiões existem no mundo. E as estimativas, elas geram em torno de 4.000 a 40.000, dependendo da forma, da metodologia que é feita essa contagem. Então nós podemos observar também pela história que existiu, né, povo sem governo, sem economia, sem lei, mas nunca houve um povo sem religião. Pode ser aquelas tribos mais antigas, né? Os índios, os incas, os maias, todos eles buscavam algo maior. E essa necessidade, ela está impregnada em nós, em uma conexão com o Eterno, o Deus Criador, o Deus Protetor, o Deus Salvador. Mas existe também, né, gente, aquelas pessoas que se intitulam que não são muito religiosos, né? Tem pessoas, inclusive, que não professam nenhum tipo de fé. Até chegar um momento, uma hora, que o calo aperta. O momento de risco, às vezes de vida, né? Eles clamam ao Senhor. Isso, um exemplo bem claro disso, é as caixas pretas, né, dos aviões. Depois, quando eles acham ela, né, e divulgam, o exemplo disso foi o voo da Chapecoense, né, que teve aquele acidente de 2016. E as últimas palavras do comandante foi Jesus, Jesus, Jesus. Na verdade, meus irmãos, eu não sei o que você veio buscar aqui nessa manhã. Eu não sei qual foi a sua expectativa, se você veio com alguma expectativa, com algum anseio, com algum desejo.
Eu não sei qual é a sua necessidade pessoal. Eu não sei qual é a sua necessidade familiar. Eu não sei nem qual é a sua motivação de estar aqui. Afinal, muitas coisas nos faltam, não é verdade, meus irmãos? E grandes são as nossas necessidades. Grandes são as nossas necessidades. Se eu e você olharmos com os olhos naturais, olharmos para as circunstâncias, o que nós estamos passando nessa hora, nesse momento, muitas vezes nós enfraquecemos a nossa fé. Muitas vezes nós tropeçamos em nossa fé. Os desafios, às vezes, muitas vezes colocam, em nossa vida. E é o próprio Deus que autoriza esses desafios. Mas sempre é com a intenção de nos ensinar. De nos dar um passo a mais em relação à fé, em relação à perseverança. Toda tribulação, ela nos ensina alguma coisa. Na verdade, a gente aprende muito mais com as tribulações do que com as bênçãos, não é verdade? Porque quando você está de férias, você está relaxado. Às vezes vem alguma coisa na sua vida e você não está nem aí, você está querendo tomar água de coco. Não é verdade? Agora, quando vem a tribulação, quando vem as dificuldades da vida, você coloca o joelho no chão. Você busca com intensidade a presença de Deus. Mas uma coisa, meus irmãos, eu tenho certeza. Nós precisamos de Jesus. Nós precisamos da sua presença. Nós precisamos mais de Deus. De tudo que eu já fiz na minha vida, meus irmãos. De tudo que eu já experimentei. E olha que eu experimentei coisa, viu? Eu experimentei coisa. Tudo que vivi, todas as coisas que eu investi na minha vida, o meu tempo, os meus projetos, as minhas finanças, os meus cálculos, as minhas energias, todas elas, meus irmãos, todas elas, nenhuma delas supera a presença de Deus. Aleluia. Porque ela nos preenche por inteiro. Como diz o salmista, é melhor um dia nos teus átrios do que 1000 em outro lugar. A presença de Deus, ela é inegociável. Não existe outra coisa que compare a presença de Deus. Eu não preciso ser também profeta para te dizer, meu irmão, que independente do motivo que te trouxe aqui, seja de abundância, seja de escassez, você precisa mais de Deus. Você precisa mais dessa presença. Aleluias. Não existe um limite. Ninguém nesse mundo pode declarar: eu já sou maduro na fé, eu já conheço tudo de Deus, eu já conheço toda a Bíblia, eu já sou suficiente. Não, meus irmãos. Como está escrito em Oséias 6:3, esse é um versículo que eu falo muito, sabe? Inclusive nos EPMs, todo mundo conhece já esse versículo. Conheçamos e prosseguimos em conhecer o Senhor. Não existe largura, meus irmãos. Não existe altura. Não existe profundidade. Você sempre vai conhecer e prosseguir em conhecer. Então, isso não me difere de um teólogo. Isso não me difere de uma pessoa que acabou de aceitar Jesus. Conhecer e prosseguir em conhecer. Essa é a nossa missão. Aleluias. Dessa forma, nós sempre podemos buscar ainda mais esse relacionamento profundo, essa intimidade com o Pai. E às vezes a gente fica muito preso a práticas religiosas e achamos que isso é a presença de Deus. Está errado, irmão. Porque nós podemos vir aqui domingo após domingo, culto após culto, reunião após reunião, ano após ano, e entramos e saímos daqui vazios, gelados espiritualmente. É totalmente possível, meus irmãos. Quantas vezes também isso já aconteceu comigo? Porque eu estava preocupado com coisas e perdi a presença. E o pior de tudo é que muitas vezes nós achamos que nós somos maduros e suficientes na fé.
E ainda pior, podemos achar que porque pertencemos a uma congregação, uma casa de oração, uma bandeira, né, de igreja, nós somos mais espirituais do que as pessoas que estão lá fora. Não é verdade? Porque às vezes pode falar para alguém que você conhece, não, eu sou crente. Não, eu sou da igreja fulano de tal. É normal. Na verdade, meu irmão, todos nós estamos no mesmo lugar. Nós somos pecadores. Nós somos pobres, cegos e nus. Atrás daquele que é o pão da vida, o Redentor, o único e suficiente Salvador das nossas vidas. Amém, igreja? A igreja, meus irmãos, não é um lugar de apenas adquirir conhecimento, não. Status ministeriais, ministérios, né? Um lugar de relacionamento com pessoas, vínculos pessoais, amizades. Não, meus irmãos. A igreja, ela é a casa de Deus. A igreja é o lugar para estarmos com Ele. Porque a palavra diz, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Porque se Ele não estiver na casa, meus irmãos, se a presença dEle não está aqui na Atos, o que nos difere de um teatro? O que nos difere de uma palestra, de um clube social, de simplesmente um entretenimento social? O que nos difere de um show? A presença dEle é maravilhosa. Mas se Ele está presente, meus irmãos, então a igreja de Cristo é a casa de Deus. Se a presença dEle nos invade, se a presença dEle é notória aqui, através do louvor, através da ministração da palavra, é o melhor lugar do mundo, meus irmãos. É o melhor lugar do mundo, porque é a casa de Deus. Outro ponto é que não precisamos de um auditório lotado. A palavra de Deus, ela diz que precisamos apenas de 2 ou mais. 2 ou mais para a presença dEle descer e Ele ser conosco. Isso está escrito em Mateus 18. Nós precisamos de corações sedentos pela palavra e pela sua presença. Precisamos de corações quebrantados e arrependidos, meus irmãos. Precisamos desse ajuntamento das pedras vivas. A Bíblia diz que essa é a morada de Deus por meio do seu Espírito. Do que adianta as estratégias, métodos humanos, para atrair pessoas, para atrair gente, para manter aqui bombando, humanamente falando, sem a presença do Espírito. Não adianta nada. Mas estamos muitas vezes ocupando a nossa mente, nosso coração com outras coisas na hora do culto. E muitas vezes não valorizamos a presença dEle. Quantas vezes isso acontece também comigo? Ao invés de estar preocupado com a presença, com a rendição, eu estou preocupado se o ar-condicionado está ligado. Eu estou preocupado se o baldinho da oferta está no lugar. Se a caneta está lá atrás, junto com os pisos de oração. Misericórdia, meus irmãos. A palavra fala que tudo tem um tempo, né? Debaixo da vontade de Deus. Então a gente não pode trocar o que é importante. Sim, o ar-condicionado ligado é importante. Mas a gente não pode trocar isso pelo que é mais importante, que é a palavra de Deus, que é a presença de Deus. Amém, meus irmãos? Quantos estão entendendo aí? Aleluias. Devemos aproveitar essas poucas horas durante essa semana, meu irmão, para nos deleitarmos na Tua presença. Se a presença do Eterno está aqui, qual tipo de reverência e importância que você e eu tem tratado, tem oferecido a Deus? Quando chega uma visita na sua casa, o que você faz? Você arruma a casa, você tira até a poeirinha ali da mesa,
Você às vezes veste a roupa mais imponente. Você às vezes pega os talheres que você não usa tem mais de ano, para receber, para dar atenção à presença daquela pessoa. Que não é assim, meus irmãos. E como você tem tratado a presença de Deus aqui domingo após domingo? Eu quero encorajar você nessa manhã, meus irmãos, para valorizar essa presença. De todo o seu coração, sem qualquer distração, sem qualquer restrição. E eu queria que você virasse para a pessoa que está do seu lado agora e falasse para ela: meu irmão, aquieta a sua alma. Tudo o que você precisa está em Jesus. E a presença dele está aqui. Aleluia. Vamos voltar ao texto aqui, gente. Nós vimos que um dos maiores chamados aqui de um homem comum é capaz de receber da parte de Deus. E qual foi esse chamado que Noé recebeu da parte de Deus? Será que foi construir, mesmo sem experiência, mesmo não sendo aqui um carpinteiro, um marceneiro, construir uma enorme embarcação? Capaz de resistir 40 dias e 40 noites de chuva. Será que foi esse o maior chamado de Noé? Não. Foi salvar espécies e todos os animais do mundo? Também não. Ou foi conseguir dominar e alimentar toda aquela galera de animal? Já pensou, gente, o trabalho que dá, hein? Você alimentar, você cuidar, você limpar os excrementos. Será que esse foi o maior chamado na vida de Noé? Também não. Na verdade, o seu chamado foi muito maior do que isso, gente. O barco, ele foi só uma ferramenta. Foi só o meio pelo qual a família dele e aqueles animais não morressem afogados. Esse foi o propósito do barco. Noé, ele era um homem justo, íntegro. E ele andava segundo a vontade de Deus. E por conta de sua obediência, a sua fé, ele e a sua família foram poupadas. E ele foi escolhido por Deus como modelo para, a partir dele, a sua descendência, uma nova geração surgisse e se multiplicasse aqui na terra. Esse foi o propósito na vida de Noé. O maior chamado foi a reconstrução do mundo. Ele foi chamado para reconstruir o mundo. E qual a primeira coisa que ele faz quando colocou os pés nesse mundo que acabou de ser destruído, devastado pelo dilúvio? Ele busca a presença de Deus. Aleluias. Noé sabia exatamente o que estava fazendo quando ele levantou aquele altar a Deus. Ele sabia qual era a sua maior motivação, o seu maior chamado. Ele usou todos os recursos que tinha para levantar aquele altar, porque ele tinha muito trabalho para fazer. Mesmo depois de um momento de turbulência, onde toda a humanidade tinha sido exterminada na terra, ele se colocou nesse lugar. Mas a prioridade de Noé não foi a devoção a Deus, que se manifestou através da oração e do sacrifício. Ele buscava a presença de Deus. Aleluias. E qual a sua principal motivação, meus irmãos? Eu te pergunto. O que tem feito você vir aqui, domingo após domingo? Será que é para agradecer uma bênção? Quantos, né? Não vem aqui? Não, eu vou, porque esse mês eu vendi mais do que eu poderia e imaginava. Então está aqui, meu Senhor, toma aqui a minha oferta. Graças a Deus, obrigado. Obrigado porque minha filha passou no concurso público. Obrigado, Senhor. Eu estou aqui para te agradecer. E o pior disso é que nós achamos que somos mais espirituais.
vindo aqui só para agradecer. Mas se você não tiver nada para agradecer, meus irmãos, como é que você vem para a igreja? Porque uma coisa é você ter o que agradecer. Outra coisa é você passar escassez, falta de recursos, prejuízo financeiro, solidão, luto, dor. O que te motiva a vir aqui? Se a sua principal motivação for agradecer. Eu tenho até assim uma historinha para contar para vocês, rapidamente. No mês de agosto, no início de agosto, eu vim aqui na igreja, tinha um trabalho para fazer. E a Vânia, a minha família, foi para a chácara da minha cunhada. E elas foram na sexta-feira. E eu fiquei no sábado porque tinha essas pendências para resolver. E aí eu estava tranquilo, meus irmãos. Tinha feito já meu trabalho, tinha vindo aqui na igreja entregar uma chave para o culto dos jovens. E na frente do cemitério ali, estou tranquilo. De repente eu só ouço a pancada atrás. Pum! Batida no meu carro. Eu falei, meu Deus do céu. E agora? Perdi a motivação. Perdi a alegria. Perdi a vontade de ir para a chácara. E já estava tudo combinado. Aí eu liguei para a Vânia. Vânia, aconteceu isso. Eu não vou mais não. Perdi a minha motivação. Mas ela me falou uma palavra muito forte, sabe? Ela falou assim: a sua alegria não está em coisas. A sua alegria, ela está no Senhor. Então vem com o carro batido aqui para a chácara e não fique triste. Eu falei, glória a Deus. Vou. A motivação voltou, meus irmãos. Porque muitas vezes a nossa motivação está no lugar errado. E a gente não pode estar preocupado com coisas. Coisas vão, coisas vêm. E rapidamente, sem nem o programar direito, depois de um mês eu estava com outro carro já. Acabou aquele, amassou. Poxa, meu carro era lacrado. Está entendendo, meus irmãos? Aonde está a sua motivação? Aleluia. E se a sua principal motivação for para pedir uma bênção ou um milagre, meus irmãos? Você vem domingo após domingo e fala assim, eu vou lá que eu vou conseguir a minha bênção. Quantos irmãos não pensam assim? Quantos irmãos? Nessa hora a motivação só está piorando, né, gente? Ao invés de doar o nosso tempo a Deus, nosso trabalho, nossa devoção, as nossas forças, o que a gente faz? A gente pede. Oh, meu Deus. Abre as portas, Senhor. Tem tanto tempo que eu não recebo aumento. Oh, Senhor, derrama do céu aí uma bênção, Pai. Eu preciso comprar minha casa própria. Pedimos. Você chega até a dar uma ordem para Deus, né? Muitas vezes. Deus, eu não aceito isso na minha vida, Deus. Eu não aceito essa doença. Eu não aceito esse carro velho. Deus, toma providência. Nós colocamos Deus contra a parede muitas vezes, gente. Não podemos agir assim. Quantas e infinitas são, né, nossas petições. Em terceiro lugar, a sua motivação pode vir para a casa de Deus e só lamentar. Quem nunca? Quantos somos bons nisso, né? O quanto somos bons nisso? Reclamar, murmurar. Você conhece alguém assim? Que você não consegue ter um papo nem de 5 minutos com a pessoa, que é só reclamação, só murmuração. Como diz aquele ditado, se falar perto do cavalo, né? Perto do carroceiro, o cavalo chora. Né? Assim somos nós, muitas vezes. Nós erramos, né? Nós nos confundimos. Qual a motivação correta de estar aqui? E quando nós fazemos o caminho inverso, né? Nós decidimos colocar uma coisa, nós temos uma ideia, nós temos um projeto, isso humanamente, né? Aí a gente vai, procura um procurador, procura Deus para assinar embaixo.
Oh Deus, eu tive essa ideia aqui, e a sua palavra fala, né, que se nós consagrarmos os nossos projetos, serão bem-sucedidos. Então, abençoa, Senhor, o meu empreendimento. Abençoa aqui o meu negócio, Senhor. E aí nós exigimos ali, ó, o carimbo, o reconhecimento da firma ali de Deus. E quando dá errado, meus irmãos, aí a gente é bom de murmurar. Ô Senhor, por que deu errado, Pai? Poxa, Senhor, eu entreguei isso aqui em oração, né? Colocamos Deus contra a parede. Não é assim. Todas essas motivações só roubam a nossa devoção a Deus. Que teologia é essa, irmãos, que nós estamos praticando? Que evangelho é esse? Foi por isso mesmo que Jesus se entregou na cruz? Quem disse que foi sobre coisas, meus irmãos? Quem disse isso? Muitas vezes nós não sabemos mais adorá-los em espírito e em verdade, por conta das circunstâncias, por conta das breves tribulações. Misericórdia. Eu não estou falando aqui que você não deve ser grato a Deus por bênçãos que chegam na sua vida, que você não deve agradecer, nem que você não deve colocar diante de Deus seus anseios, suas petições. A palavra de Deus fala que nós temos que colocar sim, diante dele, as nossas petições. Nem que você não possa se derramar diante dele, pedindo misericórdia no dia mau, porque todos nós passamos o dia mau, gente. Mas que a sua e a minha motivação de estar aqui cultuando ao Senhor, seja glorificá-lo, seja exaltá-lo, seja adorá-lo, não pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é, o nosso Senhor e Salvador. Aleluias! Meus irmãos, vocês já pararam para pensar que a nossa geração, com todo acesso a esse conhecimento que está hoje à nossa disposição, nós somos a geração que tem mais acesso à palavra de Deus? Já parou para imaginar que nem os maiores reis do passado tiveram a vida que nós temos? Chuveiro quente, eles andavam de carroça, meus irmãos, um sol escaldante, às vezes no deserto. Muitos daqui tem um carrinho com ar-condicionado, não é verdade? Muitos reis não tiveram isso. E na medicina? Quantos reis morreram de uma simples gripe? Uma febre? E hoje a gente vai ali, não precisa nem ir no médico. Vai ali na farmacinha ali do seu bairro, toma um remedinho. Semana passada mesmo eu estava ruim da coluna, fui parar lá na farmácia. 3 dias depois eu estava pulando. Glória a Deus por isso. Né? E hoje você nem precisa sair, né, de casa assim para resolver coisas. Você até assina documentos oficiais pelo seu celular. Não é verdade? Você acessa seu banco, você paga a conta, né? Você fala com seu parente que está lá nos Estados Unidos. Antigamente não, gente. Não tinha nem correio, era mensageiro. Ó, vai lá no reino fulano de tal. Aí o cara tinha que passar por rio, por guerra, por batalha, para chegar lá e dar um recado. Quanto nós somos abençoados. Os crentes também, eles não tinham acesso à Escritura. Antes, para uma pessoa ser conhecedora, ser sábia da palavra, ela tinha que se dedicar uma vida inteira. E hoje todo conhecimento bíblico, teológico, está na palma da sua mão, está no seu celular. Mas a pergunta é, o que temos feito com essas vantagens em relação às gerações anteriores, meus irmãos? O que nós temos feito? Será que somos mais espirituais? Será que somos mais estudiosos e mais conhecedores da palavra? Será que nossas intenções estão alinhadas de acordo com a Bíblia? Muitas vezes não, né, irmão? Não importa o que a nossa geração conquistou, meus irmãos. Toda tecnologia,
todos os métodos criados pelo homem, toda a estrutura que conhecemos para facilitar o culto e a adoração. Do que adianta tudo isso, meus irmãos, se perdemos a reverência, se perdemos a fome e a sede por Deus? Se você perdeu o desejo de vir no culto, de estar em comunhão com os irmãos, de fazer parte do corpo de Cristo, de cooperar, de trabalhar na obra, de criar expectativas para ouvir a palavra, de você se entregar completamente aos pés do Senhor, de buscar a sua presença. Se você perdeu a vontade de orar, de ler a palavra, de ter prazer em cumprir a lei do Senhor, cuidado, meus irmãos, retroceda, lembra do primeiro amor, lembra daquelas vezes que você ansiava o dia de vir para a igreja, ansiava a hora de você reencontrar os seus irmãos, de dar um abraço em algum irmão. Cuidado, meus irmãos, não deixe que essa brasa, esse fogo que há em você, que Deus colocou antes da eternidade, se apague. Mas se tiver uma centelha ainda, meu irmão, ainda tem jeito. Ainda tem jeito. Quantos desigrejados existem hoje no nosso meio? Eu acho que se uni-los, eu acho que vai ser a maior comunidade de todos os tempos de cristãos, né? Que podem ainda se intitular como cristãos, mesmo fora do corpo. É impressionante. As guerras, né, que acontecem nos bastidores da internet, né, os comentários, né? Às vezes o cara coloca uma palavra de Deus lá, o cara vem e começa ferido, decepcionado com a igreja, criticando, né? Misericórdia. Mas se nós usássemos essas energias, gente, que nós temos hoje, essas ferramentas, nós seríamos a geração mais cheia do Espírito Santo de todos os tempos. É possível, meu irmão. É só você se colocar no lugar, amém? A nossa responsabilidade como igreja de Cristo e como casa de oração, ela não é simplesmente encher esse lugar de pessoas, gente, mas é mostrar para a sociedade que nós somos de Deus, que a presença de Deus está aqui. Muitas vezes as igrejas estão lotadas de pessoas, mas com corações vazios, sem devoção, sem adoração, sem rendição. Isso é muito triste, meus irmãos. Que ela se reúne, nem ela sabe por quê, mas ela está lá, no bando, ela está lá no meio. A opinião pública, muitas vezes, a aprovação social também, né, ela não é um sinal de sucesso para Deus. Porque muitas vezes a gente vê um movimento, né? Eu vou lá ver como é que é isso aqui. Mas isso não quer dizer nada, meus irmãos. A opinião pública, ela não quer dizer nada perante ao Senhor. Nós vimos isso na crucificação do nosso Senhor. Quando Pôncio Pilatos perguntou para aquela multidão, né, quem eles queriam que fosse solto, o que eles escolheram? Barrabás. Imagina só aquela multidão, Barrabás. Tinha microfone, né, gente, na época. Então, por aí você tira. A multidão, essa visão, ela não estava com a razão. Outro exemplo disso é o martírio de Estevão, né? Apedrejado pelos mestres da lei, porque estava pregando a palavra. E aquela plateia toda assistindo, né, e aprovando aquela atrocidade. Nem sempre o povo está com razão, gente. Mas a Bíblia nos fala em Atos 7, que antes de Estevão ser apedrejado, ele teve uma visão. Ele teve uma visão. E os seus olhos se fixaram ao céu. E ele teve uma visão gloriosa de Deus e Jesus Cristo em pé à destra do Pai. Jesus o recebeu nos céus com honra.
mesmo sendo apedrejado pelaquela multidão. E qual é a nossa missão como igreja, meus irmãos? A nossa missão como igreja é ser casa de Deus, é ser morada de Deus através do Espírito Santo. Essa é a principal missão da igreja, é ensinar pessoas a buscarem a sua presença, até que parecerem a cada dia mais com Jesus. É apresentar a sua palavra como ela é, sem fábulas, sem maquiagem, sem distorção. Essa é a missão da igreja. Não precisamos de espetáculo para atrair pessoas, gente. Nós precisamos de 2 ou mais, com o coração aquebrantado, sincero, buscando a presença de Deus. Porque o espetáculo, ele pode até atrair pessoas, mas o quebrantamento, ele atrai o Espírito de Deus. Aleluias. Não venha ao culto, meu irmão, para receber. Venha para dar. Venha para doar. Venha por quem Deus é. Venha para render graça. Venha para clamar. Venha para adorar. Aleluias. Outra coisa que nós temos que entender, meu irmão, é que o culto é a menor parte de uma vida de adoração. O culto é a menor parte de uma vida de oração. Porque aqui, meus irmãos, nós só temos 2 horas e alguns minutos aqui por semana para buscarmos o Senhor. Todos nós temos 168 horas em nossa semana. 168 horas. Então, se você for um membro fiel, se você for um cara assíduo, se você for um cara que não falta culto, que participa de tudo que a igreja faz, que participa do EPM, que não falta de forma nenhuma em nenhum culto, toda semana, todo mês, você só entrega 2% do seu tempo. E eu estou falando de uma pessoa assídua, tá, gente? Eu não estou falando de visitante de igreja, não. Eu estou falando de mim e de você. Se você só buscar o Senhor aqui nos cultos, se você só abrir a Bíblia aqui nos cultos, durante o culto, você só vai doar 2%. E olhe lá, hein, porque grandes são as distrações. Grandes são as distrações. Como tem sido o restante do seu tempo da semana, meus irmãos? Como tem sido a sua vida de oração? Você tem feito o devocional? Você tem adorado o Senhor? Você tem lido a palavra? Como você realiza ofertas fora aqui da igreja? Como que você ajuda o próximo aqui fora das 4 paredes? Faça essa reflexão. Como é você dentro da sua empresa? Como é você como pai, como filho? Como você tem tratado seus amigos? Enfim, como que você se relaciona aqui fora das 4 paredes? Você tem dado bom testemunho, digno de ser chamado de cristão? As pessoas sabem que você é cristã? Isso é uma coisa muito importante também. Porque muitas vezes a gente se isola com medo de ser taxado, com medo de, olha o crentinho ali, ó. Não é verdade? Não podemos viver uma vida sem compromisso com Deus, meus irmãos. Sem responsabilidade com Deus. E vir aqui no culto durante o domingo, né? E às vezes até tirar uma fotinha e postar nas redes sociais, na casa do Pai. Não podemos. É muito pouco, meu irmão. É muito pouco para você se achar um crente. Então, meus irmãos, o nosso alvo é fazer com que você conheça e prossiga em conhecer o nosso Senhor. É sempre buscar a sua presença. É esse verdadeiro sucesso de uma igreja, é que os membros busquem sempre a presença do Senhor. Independente do lugar, independente da hora, independente do culto, busca o Senhor. Na verdade, meu irmão, tudo começa pela presença. Deus chama o homem, né, para recomeçar o mundo. E a primeira atitude desse homem foi essa: estabelecer um altar
a Deus, para buscar a sua presença. E se não tivermos, meus irmãos, impregnados dentro de nós, essa motivação, tudo que fizemos, e tudo que somos, ou tudo que fazemos, está fadado ao fracasso. Como comunidade, nós podemos até realizar algumas ações, como a gente realizou ontem aqui o evangelismo. Mas se a gente não tiver a presença, se você não tiver realmente em espírito ali de oração, não vai acontecer nada. Nada disso tem valor. Porque não é você, não é a força do seu braço, é a ação do Espírito Santo. Deus chama Moisés e dá uma ordem para ele, né? Constrói um tabernáculo para mim. Moisés, você vai fazer desse jeito, desse jeito, desse jeito. Vai fazer uma arca, você vai fazer isso, com pedra tal, isso e aquilo, porque eu quero descer. A vontade de Deus, meus irmãos, é estarmos aqui, Ele está aqui conosco. Deus, Ele não é um Deus de longe, Ele é um Deus de perto, e Ele tem prazer naquele que o busca. Então que nós possamos ter essa consciência, que é prazer para Deus estar conosco. Vamos para outro texto agora. Acompanhe comigo aí, Esdras, capítulo 3. Esdras, capítulo 3. Nós vamos ler o versículo 1 ao 3. Chegando, pois, o 7º mês, e estando os filhos de Israel já nas cidades, ajuntou-se o povo como um só homem em Jerusalém. O contexto aqui, gente, vou explicar para vocês, era um contexto de guerra. Jerusalém estava destruída, o povo estava exilado, o povo sai do cativeiro da Babilônia e retorna para Jerusalém com o objetivo de reconstruir a cidade e reconstruir o templo. Ou seja, o contexto aqui era de terra arrasada e chegou o tempo da reconstrução. Então, Deus ali levanta homens com essa missão, reconstruir o templo, reconstruir a cidade. Interessante notar que esse povo, como diz o texto, né, eles estavam em unidade. Ajuntou-se o povo como o quê? Como um só homem. Um só homem. Unidade de propósito. Todos eles queriam a mesma coisa. Tinham o mesmo pensamento, o mesmo objetivo. Estavam totalmente alinhados. A vitória de um era a vitória de todos. Eles estavam unidos com esse único desejo. Agora eu te pergunto, meu irmão, será que as igrejas, de uma forma geral, não estou falando só da Atos não, tá? Estão se reunindo como um só homem? Será, meus irmãos? Com um só objetivo? Com um só propósito? Ou cada um aqui está procurando o seu interesse? Sua bênção, né, a sua cura? Meus irmãos, a igreja ela nasceu, foi com outro objetivo. Não é um ajuntamento de indivíduos, não é um clube social, mas é para ser um lugar de encontro da noiva com o seu noivo. Aleluias. Mas é para ser um lugar de encontro de irmãos que pensam da mesma forma, que têm um objetivo em comum, de servir ao Senhor, de adorá-lo. A igreja nasceu para ser casa de Deus, meus irmãos. Por meio de humildade, por meio de aquebrantamento, por meio de arrependimento. Eles estavam reunidos como um só. E eles voltaram para Jerusalém sabendo o que eles iriam fazer. Sabendo qual era o alvo da sua edificação. Eles queriam construir o templo. Versículo 2. Então o sacerdote Josué, filho de Josadaque e seus companheiros, os outros sacerdotes e também Zorobabel, filho de Salatiel, e os seus parentes construíram o altar de Deus Israel, para oferecer sobre ele sacrifícios de manhã e de tarde, como manda a lei de Moisés. Pense comigo, gente. Como você vai reconstruir uma cidade que já foi
invadida, destruída. O povo que vive sobre a ameaça, né, da vizinhança. Um povo perseguido. E eles tomam atitude de reconstrução da cidade dessa forma. Eles não começam pelos muros, meus irmãos. Racionalmente falando, quem começaria pelos muros? Eu começaria, meus irmãos. Se tem uma cidade, um monte de inimigo querendo invadir, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um muro. Eu vou chamar um exército. Eu vou construir torres de sentinela para proteger a minha cidade. Quem é que não pensa assim, né? Mas o Senhor, Ele não nos chamou para sermos racionais. O Senhor nos chamou para nós sermos espirituais. Glória a Deus. Quando Moisés foi construir o tabernáculo, ele começou por onde, meus irmãos? Pela presença. Pela presença. Humanamente eles estavam desprotegidos, vulneráveis para qualquer ataque, qualquer pequeno exército ia dominar esse povo de novo. Mas infelizmente a maioria de nós agimos assim. Nós somos racionais demais. Estamos apegados demais com esse mundo natural. Colocamos alarme, aumentamos os nossos muros de nossas casas, fazemos seguro de carro, né? Não tem nada errado disso. Mas será que você, antes de fazer isso, colocou esse patrimônio nas mãos de Deus? Essa que é a pergunta. Porque do que adianta você ter alarme, você ter muro alto, se você não tem a presença, se você não tem a proteção de Deus? A casa vai cair. Duplo sentido, né, meus irmãos? A casa vai cair. Porque para nós, muitas vezes também, o que vale são as aparências. Fazemos tudo para que o lado de fora esteja mais bonito. Não importa o quanto estamos quebrados por dentro, mas se estamos aqui, nós estamos sorrindo, bem vestidos, dando paz do Senhor para todo mundo, com um sorrisinho na cara, achando que está tudo bem, fazendo de conta que nosso casamento não tem problema, que a nossa vida financeira está uma bênção, né? Que a gente não tem problema com os nossos filhos. E às vezes até o irmão chega a perguntar: como é que você está, meu irmão? Aí você passa o óleo de peroba na cara de pau que você tem, né? E fala assim: não, está tudo bem, está tudo na bênção. Está tudo na bênção. Criamos muros, fortalezas ao nosso redor, que ninguém consegue entrar. Essa é a verdade. Mas por dentro, misericórdia. Estamos todo quebrado, magoado. E até às vezes brigado com o irmão que o irmão nem sabe, né? Ainda tem essa ainda. Longe, longe da presença. Não foi para isso que nós fomos chamados, meus irmãos. Tudo começa na presença. Essa manhã é para você refletir e quebrantar o seu coração, quebrar os muros, quebrar as aparências, tirar muitas vezes a máscara, a maquiagem, as barreiras e as fortalezas que nós mesmos criamos para nos proteger. Onde está a nossa segurança? Se eles começaram pela presença, mesmo com todos aqueles inimigos ao seu redor, em quem eles confiavam? Em quem eles confiavam, meus irmãos? Versículo 3. Mesmo tendo medo da gente daquela região, eles construíram de novo o altar no mesmo lugar em que ele estava antes. Então começaram a oferecer sacrifícios sobre ele todas as manhãs e todas as tardes. Todos nós somos sentimentais, meus irmãos. Nós temos medo mesmo, isso é normal. Nós não temos segurança, mas nós se obedecemos à lei, se tivermos a motivação correta em nossos corações, se tivermos a prioridade em buscar em primeiro lugar o reino do céu e a sua justiça,
em buscar em primeiro lugar a sua presença, teremos o guarda de Israel em nosso lado. Aleluias, glória a Deus. Sempre Ele nos guia, nos protege, nos direciona. Muitas vezes não pelo caminho mais fácil, né? Muitas vezes não pelo caminho que nós gostaríamos, mas Ele está junto conosco. Aquele povo não precisava de muros, porque eles tinham a presença de Deus. Aleluias. Em último lugar, meu irmão, eu queria que você inclusive se colocasse de pé. E essa já é uma aplicação em relação a toda a palavra. Que tipo de crente, de cristão você deseja ser? Aliás, eu vou mudar a pergunta. Que tipo de cristão nós fomos chamados para ser? Vou repetir a pergunta. Que tipo de cristão nós fomos chamados para ser? Porque não tem a ver com a nossa vontade, mas tem a ver com o nosso posicionamento. Tem a ver com a nossa busca. Tem a ver com as nossas atitudes. Tem a ver com o nosso compromisso. Apesar de Deus nos mostrar com tanta clareza em quem devemos confiar através da Bíblia, como vimos nesse texto, por exemplo, geração após geração, muitos crentes continuam falhando. Nós somos a geração de crentes com mais depressão, com mais angústias, mais ansiosos, mais frios espiritualmente e com a frieza do amor. O amor se esfriou, gente. Eu estava conversando mais cedo ali embaixo com o França e nós comentamos o tanto que o ser humano está perverso. O tanto de ocorrências que ele recebe de filho batendo em pai, esfaqueando mãe, irmão matando irmão. Misericórdia. A vida agora é uma coisa supérflua. Se esfriou o amor, gente. Mas não precisa ser assim. O acesso a Ele não está bloqueado. Você não precisa levantar altares e fazer sacrifícios com animais como aquele povo fazia antigamente. Você não precisa de mais de ir ao sacerdote. Você é o altar. Você é o altar. O véu que nos separava de Deus foi rasgado. Você precisa somente de Jesus. Você só precisa de se render a Ele, meus irmãos. Você só precisa de voltar a Ele. Ele é o Cordeiro do holocausto. Ele é o nosso Senhor. Somente através dele nossos pecados estão perdoados. Ele é o Pai da eternidade. Ele é o Príncipe da paz. Ele é o sol da justiça. A brilhante estrela da manhã. Ele é o Verbo que se fez carne, que habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Ele é o pão da vida. Ele é a luz do mundo. Ele é a porta das ovelhas, o bom pastor. Aleluia. Jesus é o cabeça da igreja, meus irmãos. Ele é o fundamento da igreja. Ele é o dono da igreja. Ele é o protetor da igreja. Se renda a Ele, meus irmãos. Busque a sua presença nesta hora e todos os dias da sua vida, ao amanhecer, ao anoitecer, durante o caminho. Busque a sua presença. Que não vivemos de aparências, meus irmãos, escondendo as feridas do nosso coração, mas que possamos ser achados como servos fiéis, lavados e remidos pela sua palavra, buscando sempre a presença do Senhor. Aleluia. Feche seus olhos, meus irmãos. Vamos orar nesta hora. Entrega o teu caminho ao Senhor. Busca a tua presença nesta hora, meus irmãos. Oh, Deus. Fere o meu coração. Fere o meu coração com fome e sede de Ti. Espírito Santo, refaça o meu coração e dos meus irmãos. Tua graça é o que reposiciona as coisas, basta. Senhor. Não deixe que
perdemos a Sem essência de te você não adorar. sei pra onde ir. Nós queremos mais de ti. Sem tua presença nada encontre nesse lugar de oração. Nos encontre nesse lugar de rendição. Que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor? Venha ao teu reino, Que Senhor. adianta eu Faça a tua juntar vontade, os Deus, meus em nós e a partir de nós. tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Que adianta, Senhor, nós ganharmos o mundo e perdemos a nossa alma. Me basta, Oh, Deus. eu te levarei Que não venhamos, Senhor, a buscar e gastar a nossa vida com coisas, mas que possamos gastar a nossa vida no teu altar. Renova, Senhor, a nossa fé. Renova, Senhor, a nossa força, a nossa esperança. Que podemos te buscar até que nada mais importa. Do que adianta Aleluia. eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta, eu te levarei. A sua presença nos basta, Senhor. Nós não precisamos de ouro, nós não precisamos de prata, Senhor. Nós queremos a ti, Deus. Nós não podemos ficar preocupados com o dia do amanhã. Nós não queremos te entregar hoje, Senhor, como oferta Só agradável a tua ti. presença é o que me basta, eu te levarei por onde. Aleluia. Esse é um caminho que você sempre pode voltar por ele, meus irmãos. Independente da situação, de como você chegou aqui, você pode se render. Você pode voltar ao primeiro amor. Creia nisso, meus irmãos. Aleluia. Quem sou eu sem teu amor, Aleluia, Senhor? obrigado, Senhor. Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. E quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença, tua presença